Amós 8, verso 11. Amós é um livro pequenininho. Amós ele é levantado como profeta para trazer uma palavra. Amós é levantado como profeta para trazer uma palavra de juízo sobre Israel. Amós, se tiver difícil de achar, aí vai no índice que é mais rápido do que eu explicar para você. Vai no índice, que é mais prático. Amós, capítulo 8, verso 11. Amós, olha que interessante, Amós era boiadeiro de uma região chamada Tecoa, Toninho. Tecoa. E Deus o chama. E é um livro que ele é extraordinário. Ele realmente nos ensina algo do coração de Deus. Amém, queridos? Que eu quero compartilhar com você. Diz assim em Amós 8, palavra profética, né? Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Que triste, né, queridos? Que coisa triste. As pessoas vão procurar a palavra de Deus, vão ter fome da palavra de Deus, vão ter sede da palavra de Deus e não vão encontrar, não vão ter. Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Que o Senhor fale conosco nesta manhã, que o Senhor ministre nas nossas vidas e que a tua doce, bendita e preciosa palavra possa fazer a diferença em nós e a partir de nós no dia de hoje, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Na quinta-feira a Tânia fez pão em casa, e ontem ela fez pão também e hoje ela fez pão, aquele pão da ceia ali é ela que faz, e o grandão também, e o grandão é maravilhoso, com café e manteiga, espetacular. E ela fez o pão na quinta-feira, e aí os filhos do César e da Márcia foram em casa, a Gil e o Gabriel. E a hora que eles entraram, que eles abriram a porta, que ele entrou, quase flutuou, né? Que cheiro bom. Aí já saíram catando, abrindo geladeira, pegando faca, passando para comer, porque o cheiro era maravilhoso. Havia pão assado, o cheiro é gostoso, não é? Quem gosta de cheiro de pão assado aqui? É bom, mesmo, vamos falar a verdade, né? Nós não vamos falar dos males do pão, tá? A gente está falando só do bem do pão, né? Ah, pastor, mas ele é massa branca. Tem integral também, querido. Tem 7 grãos, 20 grãos, 30 grãos. Tem pão de tudo quanto é. Pão é gostoso. Em Israel tem um pão que é maravilhoso. A Bíblia, ela conta a história de Noemi, no livro de Ruth. Noemi significa agradável. Noemi era casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E logo no capítulo 1 a Bíblia diz que havia fome em Belém. Belém é onde Jesus nasceu. Belém significa a casa do pão, padaria. Havia fome. Na casa do pão não tinha pão. Era uma padaria que você ia lá e não tinha o que encontrar para comer. No ano passado a gente viveu uma situação adversa aqui na nação americana. Que me assustou, que eu não tinha vivido isso há muitos anos, nunca foi a minha realidade, né, nos últimos anos. Então, eu me lembro de períodos de escassez na minha infância. Na minha infância eu tive fome, mas na fase adulta não. E chegar no supermercado e as prateleiras vazias. É assustador. Fila para entrar no mercado e não ter lá dentro aquilo que você precisa comprar. E as pessoas comprando sem medida com medo de faltar, passar fome. E então Elimeleque pega sua esposa Noemi, que significa agradável, e seus 2 filhos Malom e Quilion, e vai com eles para a terra de Moabe, para um outro lugar, em busca do que comer. Quando a crise chega,
quando chegam momentos desafiadores, seja no casamento, nas finanças, na nossa fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: eu vou buscar em outro lugar. Eu vou resolver o meu problema de outra forma. Eu preciso de uma solução para a minha casa. Existe um homem chamado Viktor Frankl, pai da logoterapia. Não é da logosofia não, tá, queridos? É da logoterapia. Ele é sobrevivente do campo de concentração. Escreveu o livro O Homem em Busca de Sentido. E ele fala sobre a frustração do desejo e do sentido. E ele é sobrevivente dos campos de concentrações nazistas. E ele diz que o assunto mais discutido nos campos de concentração não era sobre liberdade. Não era o dia que eles iam sair. Não era o dia que eles iam conseguir o documento. Não eram as roupas que eles iam vestir, nem o lugar que eles iriam dormir. O assunto mais discutido, segundo ele, é que não tem maior dor do que a realidade da fome. Ninguém consegue ficar sem comer. Ninguém consegue ficar sem alimento. Então, o período de Juízes na Bíblia, que vai ali depois de Josué, na Terra Prometida, até a introdução do reino em Saul, que foi o último juiz, Samuel, durou aproximadamente 330 anos. E foram tempos difíceis, tempos de altos e baixos. A gente conhece a história de alguns juízes. A gente conhece a história de Sansão, a história de Gideão, Jefté, alguns juízes que marcaram Débora, que marcaram aquele período. O texto não explica bem no livro de Ruth, mas havia fome. Não fala da origem da fome, como que ela aconteceu, mas ela aconteceu. O pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor que o pastor Zacarias gosta muito, ele diz que era uma propaganda enganosa sobre Belém. A casa do pão não tinha pão. Nunca vi um negócio desse, né? E é o retrato da igreja dos dias atuais. Se você perceber a igreja dos dias atuais, a igreja do YouTube, a igreja do Facebook, você vai perceber uma igreja que tem entretenimento, igreja que tem pastores com boas palavras, mas não há satisfação. As pessoas não estão saciadas. E elas estão buscando de todos os lugares, ouvindo 10 pastores por semana, ouvindo pedaços de pregação, postando no WhatsApp, postando no Instagram, buscando de todas as formas saciar espiritualmente. A fome da palavra de Deus. Não tem alimento que sustenta o povo nos dias de hoje. E quando há falta de pão, a gente aprende algumas coisas. O que eu aprendo? Primeira coisa, quando há falta de pão, chega o desespero. Sim ou não? Chega o desespero. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Se eu contar as histórias, queridos, eu fui criado comendo a farinha com açúcar e água, para encher o bucho do menino. Pega a farinha, coloca açúcar, coloca água, ela faz assim, você come e vai dormir gostosinho. Sustenta alguma coisa? Nada. Vitamina tem? Nenhuma. Mas estou aqui. Era aqueles meninos fininho, barrigudo, lombriguento. É verdade, só tinha orelha, zóio e barriga. É minha realidade de infância. Eu achava que a minha mãe gostava de pé de galinha. Era a única coisa que sobrava para ela comer. 10 filhos. Quando jogava um frango na mesa, no final do ano, no Natal, macarronada e frango e maionese. E tubaína. Nem sei se vocês conhecem isso aqui. Não? Conhece? Gelava no poço ela. Né? Então, era assim, ó, muitas vezes não tinha o que comer em casa. Eu fui menino que a minha mãe me dava uma xícara e dizia, vai na casa da vizinha buscar arroz. Eu fui isso, nunca soube se ela devolveu ou não. Eu já fui curado desse negócio também. Mas é isso, gente. Chega o desespero. A palavra de Deus diz que andarão de mar a mar, de um lado para o outro, buscando pão. Tem tudo, mas falta o principal. Muitos métodos sem a presença de Deus. A gente precisa diferenciar método de doutrina. Método é o que dá certo.
Doutrina é o que é certo. Muitos métodos, mas sem a presença. Sabe a frase que eu mais ouço aqui na América, desde que eu cheguei aqui? Estou bisado. É assim mesmo que fala? Bisado. Eu procurei no dicionário. Não tem. Assim, a gente precisa tentar entender o inglês para o português, e às vezes as pessoas têm que querer levar o português para o inglês. Por exemplo, o pastor Zacarias tem uma frase que eu fico pensando, como é que traduz ela, né, lá? Enverga a mola. Aí a pessoa vai lá para o tradutor, para o inglês, ele fala que enverga a mola. Pastor, como é que vai ser? Estou bisado. Veja, não é pecado trabalhar. O trabalho é de Deus. Mas o trabalho não pode tomar o lugar de Deus. O único mandamento que está fora dos 10 mandamentos é: um dia você descansa. Começou lá no Gênesis. Deus falou assim: 6 dias vocês vão trabalhar, mas um dia você vai descansar, é o dia do Senhor. Falava ontem com um pastor aqui em Newark, no Café de Pastores da região. Eu perguntava, ele tem 3 igrejas hispanas. Perguntei para ele, qual é a maior dificuldade que você encontra com os hispanos? Eles são muito bizados. Muito ocupados. Eu falei, mas tem uma explicação? Ele falou, pastor, esse pessoal que vem de baixo, das regiões aí do centro, eles vêm deixando as suas famílias em grande miséria. Então, quando eles chegam aqui, tudo que eles querem fazer é trabalhar para mandar dinheiro para o povo ter o que comer. Fome. A gente entra em desespero. E aí eles não têm tempo. O Deus não é o dólar. O Deus é o trabalho. Olha que coisa interessante. Trabalho não coloca pão na mesa, queridos. Quem coloca o pão na nossa mesa é Deus. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Trabalho não coloca pão na mesa, mas eu já vi, trabalho separa a família. Trabalho afasta a pessoa de Deus. Trabalho leva a pessoa ao desespero. Alguns anos atrás, no Brasil, nossa igreja, no modelo tradicional, de ministérios, departamentos, então chegava no período do carnaval, que é o período de descanso, de festa, que é engraçado isso, né? Eu costumo dizer que carnaval é crime premeditado, né? Porque a pessoa faz 3 dias de farra e depois fica 40 dias sem comer carne e sem rapar a barba para poder celebrar a Páscoa. Deus, eu vou pecar aqui agora e depois o Senhor me perdoa, tá? E aí todas as igrejas da cidade saíam para o retiro. Então a gente ia para uma chácara, todas as igrejas, ia para chácaras em volta, lá para um lugar longe da cidade, para que o povo pudesse ficar na cidade fazendo festa da carne. E a gente ia fazer a nossa festa cristã, que tinha carne também. Refrigerante à vontade, carne, futebol, brincadeira, tinha culto, tinha adoração, mas a gente ia, mesmo era divertir. Era o carnaval gospel. A gente ia para lá fazer festa. E um dia Deus pegou e falou assim, você não vai fazer mais isso. A partir de hoje, você fica com a igreja na igreja. Vocês vão passar os 3 dias intercedendo pela cidade. Eu falei, Deus, mas o povo quer divertir também, o povo quer descansar. Mas vocês vão orar. Vocês vão jejuar, vocês vão buscar a minha face. E nós criamos um evento chamado Intimidade. Todo período de carnaval, a igreja se reúne dentro da igreja. E a gente vai adorar. Vai orar. 3 dias, 4 dias, está lá em palavra, adoração e oração. Quando nós começamos o Intimidade, no ano que nós começamos o Intimidade, por algum motivo que eu não sei qual foi, o prefeito cancelou o carnaval. Nunca mais houve carnaval na nossa cidade. O ano passado, no carnaval, zombaram da pessoa de Jesus. Esse ano, depois de 100 anos, não houve carnaval no Brasil. E a nossa igreja estava no Intimidade. A igreja da qual eu vim, está lá na Intimidade. Terminou a Intimidade. O índice de contaminação aumentou, a cidade foi bloqueada. Depois que terminou a Intimidade. A igreja agora lá está reunindo somente online. No Brasil todo, acho que está bem
Momento da gente orar por eles. Nós decidimos que haveria pão. Eu vim aqui dizer para você nessa manhã que na Canaã tem pão. Você não precisa desesperar. Jesus está aqui. Jesus é o nosso pão. Mas quando há falta de pão, a segunda coisa que eu aprendo, as pessoas deixam a casa do pão. Houve fome, Elimeleque pegou a sua esposa, seus 2 filhos e foi para Moabe. Eu não posso ficar aqui porque aqui acabou o pão. Amós diz, olha, correrão por toda parte, buscando pão. Porque quando há falta de pão, as pessoas deixam a casa do pão. Como eu disse, minha mãe teve 10 meninos, né? Filhos. E antigamente tinha muitos meninos, né? Eu estou percebendo que no nosso tempo atual, falava ontem, o melhor método anticoncepcional que eu estou achando que deve ter agora é Facebook e Instagram. Porque deita lá na cama com o dedinho assim, ó. Está faltando alguma coisa nesse casamento aí. Está precisando vir menino. Esse ano, olha, é Deus falando, esse ano tem pessoas aqui que estão aqui nessa noite que esse ano vão engravidar. Nessa manhã, que vão engravidar. A Chloe está precisando de irmão. Tá? Aí, pastor Marco. Ó, pastor Marco, você não está precisando de neto? Vai. Deus organiza as coisas. Pastora Néia, pastor Zacarias está doido por neto. Vai vir daqui uns dias. Vai dar certo. Né? Por que as pessoas abandonam a igreja? Elas estão famintas. Elas abandonam a igreja porque elas estão querendo comer. Porque a igreja não tem um pão que alimenta, porque há necessidades não supridas, e as pessoas saem em busca de pão que alimenta, daquilo que sacia a fome. A Bíblia conta a história de Moisés. Gente, Moisés com uma vara libertou uma nação do Egito. Um povo todo da escravidão, amou eles, cuidou deles, deu alimento de todas as formas para eles. A Bíblia diz que Moisés, ele foi um grande homem de Deus, ousado, usado por Deus, mas ele perdeu para si. Quando ele subia no monte, 40 dias ele voltava, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque a glória do Senhor era tanta que eles não conseguiam olhar para ele, ele teve que colocar um véu para as pessoas poderem olhar para ele. Mas aí, com o passar dos dias, a glória ia desvanecendo, ia sumindo. Aquela glória, aquela presença de Deus ia sumindo. E em 2 Coríntios 3:12, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Tem receita de pão, mas não tem pão. Tem farelo de pão, mas não tem pão. Tem cheiro de pão, mas não tem pão. Parece igreja, mas não tem brilho. Parece pastor, mas não tem brilho. Parece cristão, mas não reflete Jesus. Paulo diz, nós não somos como Moisés. Nós refletimos Jesus, amém, queridos? A Canaã reflete Jesus. O seu casamento reflete Jesus. A sua vida reflete Jesus, amém? Aponta o dedo para o teu irmão e diga assim, você reflete Jesus. Olha, não existe alimento espiritual que supra a pessoa fora de Deus. Pode procurar para tudo quanto é lado aí. Horóscopo, leitura de mão, queromancia, não sei mais o que das quantas aí, terreiro de macumba, espiritismo, para onde quiser. Não existe alimento espiritual que supra fora de Deus. Isaías 29:8. Será também como o faminto, que sonha que está comendo, mas que ao acordar sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que ao acordar sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o monte Sião. Não existe alimento que sacia fora de Deus. Billy Graham, ele disse, avivamento
não é descer o morro com um grande tambor, é subir ao Calvário com um grande choro. É dobrar os joelhos, é buscar a face do Senhor. Quando com fome, Elimeleque levou a sua família para a terra de Moabe. Quem eram os moabitas? Ló, sobrinho de Abraão, Abraão amigo de Deus. Ló um dia olhou para Abraão e disse: eu não posso mais andar com você. A gente prosperou, a gente cresceu, nós estamos ricos, nossos empregados estão brigando, e é melhor cada um seguir o seu caminho. Abraão falou para Ló: escolhe o que você quer. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló escolheu as campinas, o lugar bonito. A Bíblia diz que eram como o jardim de Deus. Lindo, mas era engano. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é de morte. E Ló foi para Sodoma. Em Sodoma, Ló comprometeu a sua fé. Em Sodoma, Ló perdeu as suas riquezas. Em Sodoma, Ló comprometeu a sua casa, a sua família. Agora, fugindo, sua esposa transformada em sal, ele vai morar numa caverna. Lá, ele se torna alcoólatra. Embriagado, bêbado, longe de Deus. As suas filhas fazem sexo com ele. Engravidam do pai. Ló agora é avó dos filhos e pai dos netos. Nasce de uma das filhas os moabitas. Mesmo quando há falta de pão, a solução não é sair da casa do pão. Permaneça. Decida ficar. Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Mas na crise abandonou a Deus. Pegou a sua família e foi para Moabe. A alternativa do mundo nunca será opção como solução. Ao invés de pão, encontraram a morte. Ao invés de sobreviver em Belém, morreram no mundo. Quantas pessoas era cristão, desviou, morreu. Parecia feliz, divertindo, curtindo, bebendo todas, beijando todas. Morreu sem Deus. A Bíblia diz que Elimeleque morreu. A Bíblia diz que Malom e Quilion morreram. Casaram com Orfa e Ruth, mas morreram. Noemi, que significa agradável, agora está com 2 noras, sofrendo com dor. Moabe significa o fim da sua família. Moabe significa o comprometimento do seu futuro. Os filhos morreram. Filho representa o futuro. Moabe significa a perda da sua identidade. Quando ela volta para Belém, ela diz assim: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu, eu me tornei uma pessoa amarga, uma pessoa sem Deus. Quantos que você conhece que dizem: um dia eu fui, cantava, adorava, pulava, pregava, dançava na presença de Deus, hoje longe de Deus. O preço é muito caro. Ei, você sabe o preço de morar aqui nos Estados Unidos, sim ou não? Longe da sua casa, longe do seu povo, longe da sua família. Não estou dizendo que está errado, não, pelo contrário, queridos. Glória a Deus pela sua vida aqui, amém? Nós iremos fazer muito na América. Nós vamos ganhar muita vida para Jesus na América. Deus trouxe você para cá para 2 motivos, e um deles é ganhar vidas para Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer glória a Deus por isso? As pessoas, elas lotam os lugares de prazer para saciar a fome. Bebida, sexo, droga. Almas famintas e a igreja sem pão. Belém tem que ter pão. Diga comigo, Belém tem que ter pão. Nós somos bons em falar o que Deus fez. Nós precisamos aprender a falar do que Ele vai fazer. Deus vai fazer. Pastor, está demorando. Deus vai fazer. Pastor, mas eu não estou vendo agir. Deus vai fazer. Lembra da canção? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal. A chuva vai descer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Aponta o dedinho aí e diga assim: ó, Deus vai fazer. Seja profeta, diga: Deus vai fazer. Deus vai fazer.
Quando não há pão, o que eu aprendo? As pessoas buscam soluções arriscadas. O texto diz que eles correm de um lado para o outro, buscando a palavra do Senhor. Quantas formas de ouvir e ler a palavra de Deus nós temos hoje, queridos? Sabe qual é o pior? Que ninguém percebeu? As heresias aumentaram. As seitas aumentaram. Quando nós formos ouvir e ler, nós temos que perceber o que estamos lendo e ouvindo. Nós estamos aceitando heresias entrar dentro da nossa casa, através da televisão, através do celular. Elas dizem assim, o Deus é o mesmo. Não é. Não é. Qualquer coisa, cristão, qualquer coisa passa pelo crivo da palavra de Deus. Se não tiver aqui, não é de Deus. Pergunta lá, questiona lá, não comprometa a sua fé. As pessoas não aceitam que você fale da placa da sua igreja, mas elas aceitam oração, sim ou não? Não comprometa a sua fé. Seja um agente de transformação. Paulo, ao falar a respeito do fim, na 2 de Timóteo 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós não gostamos de fábulas. O nosso negócio aqui é a verdade. Amém? Nós somos apaixonados pela verdade. Amém, queridos? Jesus é a verdade. Quando não há pão, o que mais que eu aprendo? Quando não há pão, aprenda a esperar pelo tempo de Deus. Em Rute 1:5, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Precisava ter saído? Um dia o pão voltou. Um dia Deus falou assim, eu vou dar pão novamente. Um dia Deus falou assim, o avivamento vai acontecer de novo. A chama no altar vai crescer. As conversões acontecerão. As multidões chegarão. Ela chega para as noras e fala assim, está tendo pão na casa do pão. Vamos voltar. Por quê, pastor? Porque quem dá pão é Deus. É Ele que se lembra de nós. O texto diz, e lembrou-se Deus de Belém. Era um tempo difícil. Ela estava viúva. Os 2 filhos tinham morrido. Havia crise. Mas chega uma boa notícia. As boas notícias chegam. Amém, queridos? Lá tem pão novamente. Pode voltar que lá tem pão novamente. A partir de hoje, quando você encontrar alguém aqui, você vai dizer o quê? Tem pão. Pode voltar que tem pão. Na Canaã tem pão. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda Jesus. Quem traz avivamento é Deus, queridos. Quem traz avivamento é Deus. Haverá fartura. Imagine as pessoas comentando no NURC por todo lado. Rapaz, está acontecendo um negócio na Canaã que é extraordinário. Está acontecendo uns trem lá, está saindo umas fumaças lá, umas faíscas lá, o povo lá está aleluiado, glória a Deus, está tendo cura, está tendo milagre, está tendo restauração de casamento, documento está chegando, gente! Glória a Deus, aleluia! Uhul! É benção, é benção! É bênção, na casa do pão tem pão. 1904, País de Gales. Evan Roberts, 13 anos de idade. Quantos anos? 13 anos de idade. Insatisfeito e incomodado. Um menino começou a orar por um avivamento no País de Gales. Aos 26 anos de idade, o avivamento chegou. Aos 19 anos, ele estava no monte orando e Deus colocou a palavra no coração dele. Diga assim, ore, venha o teu reino. Venha o teu reino.
E ele começou a orar nesse sentido: venha o teu reino. Ele chegou para um diácono e falou assim: eu tenho fome de Deus, eu tenho sede de Deus e eu quero mais de Deus. Ele tinha fome de Deus. O diácono disse para ele: não perca nenhuma reunião, pois pode ser que o Espírito Santo chegue e você não esteja presente. Não perca nenhuma reunião. Não perca nenhuma reunião, porque pode ser que o Espírito Santo chegue e você não esteja presente. Não perca nenhuma reunião, porque pode ser que Jesus volte e você não esteja presente. Não perca. Venha o teu reino, diga: venha o teu reino. Erga uma das suas mãos, diga: venha o teu reino. Diga mais forte: venha o teu reino. Aplauda o Senhor Jesus. Esse menino, ele ensinou o povo a orar, uma oração muito simples. Ele diz: nós vamos orar a partir de agora sim. Envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Diga assim: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. E Roberts também, ele enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento. Primeiro, a confissão aberta de qualquer pecado não confessado. Tem que ter santidade, queridos. Segundo ponto, o abandono de qualquer ato duvidoso. Confronta com a palavra de Deus. Se é duvidoso, para de fazer. Para de praticar. Decida Deus na sua vida, na sua família, onde você está. Terceiro ponto, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse. É Deus falando? Nós vamos obedecer, amém? Quarto ponto, a confissão de Cristo abertamente. Diga assim: Jesus Cristo. Diga bem alto. Erga a tua mão assim e diga assim: Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Aleluia. Então, num domingo, ele teve uma visão dos jovens morrendo de fome. Jovens caídos, desmaiados, sofrendo. E ele entendeu: Deus está me dando o sinal. E convocou eles para uma reunião de segunda-feira. Na segunda-feira eles vieram e começou uma chaminha. Na terça-feira veio mais gente. Na quarta veio mais um pouco. O burburinho começou a correr. Quando chegou no final de semana, a cidade fechou porque todo mundo queria ver o que estava acontecendo na igreja. 6 meses depois, mais de 100.000 pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Um dos maiores avivamentos da história. Quantas vezes você veio aqui no culto só por vir? Você veio aqui carregado para bater cartão. Você veio dizendo: eu vou lá, eu preciso ir, eu estou bisado, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu vou lá. E aí você veio ouvir uma palavra: pô, Gênido, foi legal, foi bacana, foi top. Vou embora para a minha vida de novo. E vida que segue. Quantas vezes eu quero desafiar você a querer mais de Deus a partir de agora? A desejar mais de Deus. É o poder de Deus através do Espírito Santo que está disponível a nós. Amém? O nosso trabalho, o nosso desafio é continuar. Para encerrar, quando há pão, as pessoas irão querer ir com você. Amém? Desmaiarão de sede, tendo a fonte de águas vivas disponível. Jesus é a nossa fonte de águas vivas, amém? Quantos convites você fez para as pessoas virem e elas inventaram uma desculpa? Ruth é a manifestação da graça de Deus. É a bisavó do rei Davi, a qual descende nosso Senhor Jesus. Ruth era uma moabita. Por decidir acompanhar a sogra, Deus mudou a história dela. Quando há pão, as pessoas irão criar desculpas, mas é para poder estarem aqui. As desculpas dela vão ser: eu não vou porque eu preciso estar lá. As pessoas vão ter fome de estar aqui. Terão fome de Deus, porque nesse lugar haverá sempre pão com fartura. Amém, queridos? Quem tem alguém da família que precisa vir e voltar para a casa do pão? Eu tenho. Eu estou erguendo a minha mão porque eu tenho. Eu tenho familiares meus que eu oro por eles há anos. Eles precisam ir para a casa do pão. Eu vim declarar para você nessa manhã: eles virão. Eles virão porque haverá cura.
Eles virão porque haverá perdão. Eles virão porque haverá restauração. Eles virão porque haverá salvação, a manifestação da glória de Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Um lugar de vida e avivamento. Em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Amém?